Boa noite. As cenas que vivemos em 2008 não vão ficar apenas na nossa memória. No futuro, um lugar de destaque na vasta biblioteca que vai contar a história do século XXI. Quantas surpresas, quantas viradas em apenas 12 meses. Em 2008, o mundo mudou. Testemunhamos um encontro marcado com o inimaginável. A ascensão de uma superpotência. A China mostra o seu poder. Queda na economia. A prosperidade vira pó e a recessão surpreende o mundo. Esperança na política. Um novo líder conquista a América. Segredos assustadores. Terror entre quatro paredes. E a liberdade depois de anos de cativeiro. Resgates inesquecíveis. Vitórias de tirar o fôlego. E a derrota por 38 segundos. Tiros nas ruas do Brasil. Uma guerra no leste europeu. Conflitos na América Latina, escândalos, surpresas e uma tragédia natural nunca vista no país. O ano da crise também será lembrado por uma festa exuberante. Um povo, conhecido pela timidez, criou o maior espetáculo da Terra. Nunca se viu nada igual. Parecia coisa de outro planeta. Coisa do outro lado do planeta. Foi inacreditável. De repente, o mundo se calou. E não se falou em outra coisa. A China gigante cresceu ainda mais. Criou um ninho para a paz. Saiu do passado direto para o futuro. Reverteu a lógica e o mapa. Pequim se transformou na capital mundial do esporte. 17 dias, uma festa magistral. Quanta história para contar. Muitos feitos, efeitos, recordes. Mudamos o fuso horário. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Vimos tudo, de todos os ângulos. Super câmeras. Nada escapou. O balé da flecha. O instante exato do tiro. Das águas surgiu um monstro. Incendiou a piscina com fome de ouro. Fundou a dinastia Phelps, a maior coleção de medalhas de ouro em uma só Olimpíada. 8 no total. O ritmo nas pistas veio da Jamaica. Yeah. Oh, yeah. Alguém acha lento? Feito um raio, como o próprio nome diz. Bolt, o homem mais veloz do mundo.
Nunca nenhum atleta alcançou a mesma marca. E as amigas dele? Na raia de número 4 vem a jamaicana. 1, 2, 3. Não teve espaço para mais ninguém no pódio. A China acumulou a maior quantidade de ouro, uma potência olímpica. E os Estados Unidos fizeram uma jogada polêmica. Inverteram a contagem. Para os americanos, a soma total passou a valer mais do que as medalhas douradas. Tão disputadas. O esforço sobre-humano. Às vezes, só para chegar ao fim. Nem sempre com espírito esportivo. O desprezo em protesto contra a arbitragem. Um herói sem medalha. Gostaria só de falar para minha mãe e para meu pai. Tentei o máximo que pude. Eu não tive competência para jogar meu adversário. Choramos muito ao perder a chance. Pelo filho que nasceu distante. Olha aqui, eu vou abrir para você olhar ele todo. O fim antes do começo. Vimos crescer a união de antigas adversárias. Outra dupla, a mesma garra. Não era a nossa praia. Era delas, das chinesas. Vivemos derrota e vitória na mesma semifinal. Os favoritos perderam, mas tudo acabou no mesmo pódio. Quantas frustrações! O grande campeão chinês, paralisado pela dor. O sumiço de uma vara brasileira e a derrota pelo nervosismo. Tão perto do ouro. No último movimento, no último instante, Diego Hipólito não acreditou. Uma luta contra todas as dificuldades. Kathleen Quadros chegou lá. A mãe e a madrinha tinham certeza. Não restava dúvida. O segundo pódio olímpico da carreira. A vitória dramática. Torceu a mão, machucou o punho, mas agarrou o bronze. A guerreira do Taekwondo. No mar, a alegria bronzeada. E o vento finalmente virou a favor. Robert Scheid e Bruno Prada quase foram desclassificados, mas acabaram com a prata. Lances brilhantes e prateados. No final, uma indagação. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Já os homens dançaram. Tango. Bem, ficaram com o bronze. Alguém lembra? Não faltou emoção. Com brigas e muita harmonia, mas a geração dourada mudou de cor. O
toque feminino. E elas ergueram uma muralha. Foi a vez das mulheres. Elas brilharam mais. 8 jogos e só um 7 perdido. Um massacre. O torpedo brasileiro. Primeiro, um ataque de surpresa. E o bronze. Depois, César Cielo fez o cubo d'água ferver. Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro, Brasil! É ouro! É ouro do Brasil! O maior salto de toda uma vida. Impossível medir o tamanho. 7 metros e 4 centímetros. 2 anos parada por doping. A volta por cima. No lugar mais alto do pódio. Uma explosão devastadora. As águas de novembro causaram uma das maiores tragédias naturais da nossa história. Nunca se viu tanta chuva. A terra encharcada se desmanchou sobre as casas e soterrou famílias inteiras. Você viu o tsunami? Tsunami água, nós tivemos tsunami de barro, lama, árvores, tudo. Escutei o chorinho da minha menina, eu fui tentar salvar ela, mas eu não consegui. Logo vieram os saques. Questão de sobrevivência? Perdi tudo, não sobrou nada, nem sofá, nem geladeira, nada, sobrou alimentos, perdi tudo. Os soldados lutaram para salvar os que ainda esperavam por socorro. Neste local, nem o helicóptero podia pousar. Mas eles não desistiram. Nós estávamos perdidos, sem comida, sem água. Não tem mais pra onde sair. Estradas destruídas. Cidades isoladas. Em 12 municípios, a situação é de calamidade pública. Desabrigados e desalojados somam quase 80 mil pessoas. Foi essa tragédia que nos trouxe a Santa Catarina. Mas este ano começou com outras histórias. Era uma vez uma menina, Laninha. Esfriou as águas do Oceano Pacífico e nos trouxe tempestades, raios e a seca. Tava pegando fogo. O sol desceu, a terra subiu. Em 2008, tivemos de sobreviver às loucuras do tempo. Choveu pedra de gelo no Belo Horizonte. A terra tremeu em São Paulo. Teve ciclone extratropical. E até um tornado no sul do Brasil. Meu Deus! Parecia outro país. Nos Estados Unidos, a temporada de tornados foi assustadora. Foram mais de 800. E dos destroços, eis que surge uma criança, encontrada a 100 metros da casa onde morava. Um milagre. E foram muitos. Uma corrente de solidariedade resgatou esse bebê da enchente na Índia. Na China, crianças estavam na escola na hora do terremoto. 7,5 graus na escala Richter.
capazes de tirar o fôlego. Dias depois, sobreviventes ainda eram retirados dos escombros. Um ciclone varreu Mianmar. O mapa mudou. 23 mil mortos. 1,5 milhão de desabrigados. As pessoas, famintas, imploraram por ajuda. Os furacões que passaram pelas Américas trouxeram desespero. Soldados brasileiros levaram nosso apoio ao Haiti. Missão de paz. Mas foi aqui, no sul do Brasil, que pudemos demonstrar toda a nossa força. Nos abrigos de Santa Catarina, histórias de generosidade sem fim. Eu estou com 65 anos e não contava em toda a minha vida que eu ia ainda ter uma lição de vida como tive aqui. Câmeras ligadas 24 horas. O olhar eletrônico flagrou cenas impressionantes. Elas estavam por toda parte, mas eles não se intimidaram. No metrô ou na Pinacoteca de São Paulo, 4 obras de arte foram levadas. Flagrante. O ladrão de cabos de cobre agiu com a maior tranquilidade no Rio de Janeiro, em plena luz do dia. Assaltaram caminhões no trânsito de São Paulo, em plena 25 de março. E se uma imagem vale mais que 1000 palavras, o policial dançou. Descontração ou conduta inadequada durante o horário de serviço? Eles não estavam brincando. Em 3 minutos, 9 homens fizeram um arrastão dentro dessa loja. Foram horas na mira do bandido na praia do Guarujá. A calma da refém impressionou a todos e salvou a sua vida. Tiroteio no Pará. O assaltante acertou a fivela do cinto do policial e se rendeu diante das câmeras. Briga no posto de gasolina em Porto Alegre. Eles sabiam que estavam gravando. Fizeram questão de registrar. O cinegrafista amador estava lá. O vento forte empurrou o avião bem na hora da aterrissagem. A asa chegou a tocar a pista. E um balão caiu em chamas bem ao lado dessa aeronave. Foi por pouco. A repórter da Geórgia foi baleada no braço, mas continuou a narrar tudo o que estava acontecendo, ao vivo. Soldados russos abriram fogo contra o carro de jornalistas de 2 TVs da Turquia. Sexo, dinheiro, poder. Até que ponto um escândalo pode abalar uma vida? Foi um fenomenal engano. As garotas de programa eram travestis. Ah, dá licença, cara. Pô, sendo carioca de Bento Ribeiro, pagar um mico desse? O travesti Andréia queria dinheiro para deixar tudo em segredo.
Ronaldo denunciou a polícia e o tititi caiu na boca do povo. Eu fiz uma grande besteira. Outra Andréia. E a explosiva combinação de sexo por dinheiro. Ela esteve no olho do furacão que varreu o governador de Nova York. Isso é uma loucura. Era vida de milionária. Perdeu tudo, acusada de participar de uma rede de prostituição. Teria sido a brasileira a informante que derrubou o político americano? Do quartel para a capa de uma revista. Militares gays apaixonados. O amor não tem sexualidade. O sargento Lacy foi silenciado com a prisão, acusado de deserção, de simular uma doença, indisciplina militar ou preconceito fardado. Dona de uma voz maravilhosa, Amy Winehouse abusou. Bebeu demais, se drogou demais, se arriscou demais. E ela só tem 25 anos. Madonna chegou em versão 5.0. Andou por aqui e se encantou com um brasileiro de nome profético, Jesus Luz, um delírio batizado com água do céu. A seguir, um novo líder conquista a América. Um capítulo emocionante na história da humanidade. Vimos um novo líder conquistar a América. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Change has come to America. Yes, we can. O mundo comemorou. Yes, we can. Yes, we can. O tabloide inglês comparou com a chegada do homem à Lua. Um grande passo para a humanidade. Foi o fim de uma longa jornada. No início do ano, os democratas ainda se dividiam. Ela ou ele? Barack Hussein Obama, jovem senador, filho de mãe branca americana e de pai negro queniano. Hillary Clinton, ex-primeira-dama, senadora poderosa e com um apoio valioso. Do lado republicano, a vantagem já é de John McCain. The Mac is back. Um veterano herói de guerra e experiente senador. Em jogo, a herança do governo Bush. O maior déficit da história, crise financeira. E uma guerra que já matou 4.000 soldados americanos e 100.000 civis iraquianos. Mas é a guerra entre Hillary e Obama que favorece John McCain. Saia justa. Não foram poucos os percalços. Escândalos. Discursos racistas. Mas na caça ao eleitor não há tempo a perder, nem para comer. De cidade em cidade, sol, chuva, de leste a oeste. Ela é popular entre os mais velhos e as mulheres. Ele aposta nos novos eleitores. McCain assiste de camarote à briga dos adversários. Mas na eleição americana, nada é previsível. Cada estado, uma lei. Tem delegados, super terça, super delegados, o voto dos latinos. Todos somos americanos. Chega a hora das convenções. John McCain comemora a indicação republicana.
Hillary reconhece a derrota. Barack Obama is my candidate. Obama é o candidato democrata. I accept your nomination for presidency of the United States. Todos esperam que Hillary seja a vice, mas Obama escolhe o senador Joe Biden. Ela é exatamente o que eu preciso, o que este país precisa. Assim, John McCain anuncia a candidata a vice do Partido Republicano. Sarah Palin, governadora do Alasca, incendeia a campanha pela Casa Branca. Em meio a declarações desastrosas, os republicanos se perguntam: Sarah Palin seria um tiro no pé? Os democratas apostam na mensagem de unidade. Enquanto é chamado de muçulmano, comunista, Obama recebe apoios inesperados. O democrata visita o Iraque, Israel e viaja pela Europa. Em Berlim, é ovacionado num discurso histórico. Na América, McCain se encontra com o Dalai Lama. Na vida real, a crise financeira exige ação. George Bush propõe um pacote de ajuda. Os próprios republicanos rejeitam. Obama apoia e se torna o favorito. Às vésperas da eleição, o democrata não contém a emoção pela morte da avó materna. 4 de novembro. Os americanos vão às urnas. O vencedor da eleição de hoje vai ter muito trabalho pela frente. O mundo se volta para a América. Barack Obama é o novo presidente dos Estados Unidos. John McCain reconhece a derrota republicana. Poucos americanos acreditavam que um homem negro pudesse chegar à Casa Branca nesta geração. This is your victory. Uma vitória carregada de expectativas. Hoje o mundo acordou diferente. Antes mesmo de assumir, Barack Obama anuncia um plano para enfrentar a crise e monta uma super equipe. A Al-Qaeda faz ameaças. 2009 se anuncia cheio de temores. Mas já não há mais dúvidas. Na Casa Branca, cenário de tantos momentos inesquecíveis da história, começa agora a viver uma nova era, cheia de esperança. Suspense. Em pleno século XXI, fomos surpreendidos por um freio no curso da história. Em 2008, o mundo mudou. A quadro. A crise americana deu a volta no planeta. Uma bolha de ilusão. Lá se foram os planos de uma vida inteira? Vou deixar a casa, vou deixar 18 anos de vida que eu tive aqui. O sonho americano acabou? Casas abandonadas. Adeus carrões e aviões. Falência no ar. Ruína de bancos e financeiras. Desemprego. A superpotência perdeu a força? O mundo inteiro viu e sentiu. Globalização da crise. Ricos, pobres, emergentes de todos os continentes. Salve-se quem puder. Mas e o Brasil? Bem, começamos o ano só com boas notas. Menos pobreza, mais empregos com carteira, lojas cheias na cidade. E no campo, que fartura. Recorde nas safras de soja, milho, arroz e café. Fábricas a todo vapor. Prosperidade no interior. Novos prédios para o alto. E no fundo do mar, um tesouro magnífico. Pré-sal veio à tona.
petróleo brasileiro de sobra. Brasil, uma ilha de tranquilidade? Ganhamos confiança lá fora. Investidores apostando no Brasil do real. Mas, de repente, o susto. A inflação. Quem diria? Arroz, feijão, carne subindo. Remarcação de preços. E quantos impostos? Afinal de contas, o Brasil não estava imune, ministro? O Brasil está sólido, o Brasil é um porto seguro. Assustei, tá tudo muito caro. Parecia uma bola de neve. Em todos os mercados, em todas as bolsas, os mesmos sintomas. Sobe e desce. Nervosismo e otimismo. Ninguém precisa se endividar mais do que pode. Mas continue comprando o que vocês precisam. Quantas injeções de ânimo. Um superbanco foi criado no Brasil, o maior do hemisfério sul. O mundo parecia contagiado por inúmeras oscilações e aplicações de última hora. Pacotes com mais dinheiro e menos juros. Dólar caindo, subindo. Petróleo batendo recorde. Os senadores passaram o dia em busca de fórmulas. Subitamente, os republicanos rejeitaram o plano de socorro do presidente Bush. A economia elevou a temperatura política nos Estados Unidos. No Brasil, um sossega-leão. Menos imposto de renda para quem ganha menos e perdão para 500 mil de endividados. Santos remédios. E a crise? Melhorou ou piorou? O presente preferido dos franceses neste Natal? Dinheiro. Segundo o governo chinês, 67 mil empresas como esta já foram à falência. O mundo também comprou menos carros do Brasil. Um porto seguro ou uma ilha de tranquilidade? Bem, nem o Brasil e certamente ninguém neste planeta está sozinho a partir de 2008. A esperança de encontrar a explicação para a origem do universo. Cientistas tentaram recriar a explosão onde tudo começou. No princípio, o Big Bang, a criação do universo. Seria esse o começo da nossa história? Esta supermáquina foi projetada para recriar a grande explosão de vida. Mas um vazamento de gás adiou os planos dos cientistas. Ainda não foi dessa vez. Vida em outros planetas? Pois a sonda Fênix foi investigar. Pousou no Polo Norte de Marte. Mostrou que lá tem gelo. E descobriu: o solo do nosso vizinho é bem parecido com a terra de qualquer quintal aqui do nosso planeta. Vista daqui, ela é cada vez mais admirável. À sombra da Terra, a Lua encantou quem estava em São Paulo. À luz da ciência, pesquisadores brasileiros participaram de uma descoberta histórica: o mapa da leitura no cérebro humano. O X da questão está do lado esquerdo, acima da orelha. Uma esperança para tratar lesões no cérebro e distúrbios de aprendizagem. Na Califórnia, o pequeno robô foi para a escola e as crianças aprovaram o novo coleguinha. Os passos deste robô são acionados pelo pensamento de uma macaca. A pesquisa deste médico brasileiro pode devolver os movimentos a quem tem paralisia. Homens de carne, osso e aço. Próteses com inteligência artificial revolucionaram a vida de quem tem pressa.
Vejam só onde foi parar a corrida espacial. Lá vai a Atlantis. Mais uma vez. Virou rotina. Os astronautas vão e vêm no ônibus espacial. Conserta aqui, quebra ali. A astronauta perdeu a bolsa de ferramentas durante o expediente. Para a equipe da China, foi a primeira vez. Mas caminhadas já fazem parte do dia a dia na Estação Espacial Internacional. Quem diria? Um grande salto para a nossa história. Os frágeis limites humanos. Em 2008, vivemos momentos inacreditáveis. O padre Adelir planejou um voo com balões coloridos em defesa da pastoral rodoviária. Mas o tempo mudou. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. Os balões mudaram de rumo e levaram o padre para o alto mar. Eu preciso entrar em contato com o pessoal. Aqui eles me ensinam a operar esse GPS aqui. Um avião da FAB, 2 navios da Marinha, um helicóptero da polícia, além de embarcações e aeronaves particulares, ajudaram nas buscas. Mas as palavras do padre Adelir se foram com o vento. Mais de 30 horas preso neste buraco. Como é que está a vítima aí? Em Minas Gerais, um homem caiu dentro desta cisterna. Não põe o pé na manilha, Alex. Mas o senhor Francisco sobreviveu para contar a história. Brincadeira de criança? Na Turquia, o menino de 8 anos ficou preso neste cofre. Não foi fácil abrir a porta. Que susto! O caminhão capotou. Eu chamei meu pai, minha mãe e minha irmã, mas ninguém falou nada. Eu mexi. Eu disse, desmaiado não é. Aí eu fiquei com angústia. Só ela sobreviveu. Não, minha gente, eu tô boa. A seguir, terror entre 4 paredes. Para os internautas, o fato do ano. Brasil 2008. Era uma vez um ano que valeu por um século, ou mais. De repente, mergulhamos no passado, encaramos o presente e sonhamos com o futuro. Florestas a perder de vista. Ah, se desse para voltar atrás. Amazônia. Cerrado. Mata Atlântica. Alerta vermelho. Verde virando cinza. Meio ambiente. Nosso eterno dilema? Sai a ministra Marina. Entra o ministro Mink. Brasil de contrastes inesquecíveis. E que banho de história. 2 séculos da família real. Também em 2008, fez 1 século da imigração japonesa. E nossos imortais. 100 anos da morte de Machado de Assis, do nascimento de Guimarães Rosa, e Cartola também estaria fazendo 100 anos. Boas lembranças do passado e maus momentos do presente. Eles me puxaram pela camisa, né? E eu caí no chão. Índios em pé de guerra. Fúria contra o engenheiro da Eletrobras em missão no Pará.
Quantas revoltas! Índios, sem terra, invadiram a estrada de ferro Carajás, garimpeiros Serra do Sol e fazendeiros. Voltamos aos velhos tempos? Trabalho escravo. Suas doenças parecem coisa do passado. Febre amarela, malária, epidemia de dengue. Mais de 1.200 novos casos. Crianças morrendo. Falta de socorro? Os bebês do Pará tinham acabado de nascer na Santa Casa. Luto. E alívio no ano brasileiro. Agora é lei. Embriões congelados podem virar células sadias para os doentes. Progresso. E retrocesso. Caça às bruxas? Na mira da Polícia Federal, médicos, advogados, policiais, juízes, servidores públicos, prefeitos, ex-prefeitos, empresários e o banqueiro que custou uma crise política, Daniel Dantas, um entra e sai da prisão. E uma queda de braços. De um lado, a Polícia Federal. Do outro, o Supremo Tribunal. Delegado Protógenes, juiz De Santis e o nome complicado. Operação Satyagraha, traduzindo, firmeza na verdade. Transparências da democracia? Fantasmas assombraram a política. Brasília no centro da Grampolândia. Andaram espionando até o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Espionagem, chantagem. Grampos e dossiês abriram feridas, criaram CPIs. 3 poderes e quantas medidas? Fartura de gastos com o cartão do governo. Viagens, compras, aluguéis de carro. Rolam cabeças. O reitor da Universidade Federal de São Paulo e o reitor da Universidade de Brasília. De qualquer maneira. Que luxo de lixeira. A cobertura dele custou R$500 mil. Quantos golpes descobrimos em 2008? Fraude no leite em pó, fraude nos remédios, fraude nos combustíveis, fraude no metrô de São Paulo, na Previdência, no fundo para os municípios. Na polícia tem corrupção? Tem. E na política não tem? No empresariado não tem? No poder judiciário não tem? Em todo segmento da sociedade tem. Na casa do prefeito de Juiz de Fora, tinha mais de R$1 milhão. Ele renunciou para não ser caçado. Nem caçado e nem condenado. O deputado Paulinho, da Força Sindical, escapou do Conselho de Ética da Câmara. Festa dos sindicatos no Congresso. Mas barraram as ONGs. Era uma fortuna para entidades filantrópicas. O presidente Garibaldi devolveu a medida provisória da Presidência da República. Excesso de medidas, embaraço nos 3 poderes. Sinal dos tempos, senador. Brasil 2008. Um ano que valeu por quantos? Só de viagens, Lula lá fora. E aqui? Ele exagerou no vocabulário? Ou você diria, meu, cifo. Em alta, Lula encerra o ano com a maior aprovação de um presidente brasileiro. Surpresas de 2008. Ressuscitaram o mensalão? Notas de euro na cueca, nas meias e na mala. Mais um acusado apanhado em flagrante. Sombras do passado. E ventos de esperança. Vêm aí os novos prefeitos eleitos pelo voto democrático. Bem que o crime organizado tentou usar a força nas comunidades pobres do Rio. Prisões das milícias na hora H. E no segundo turno, o Brasil virou uma página da nossa história. Os livros dirão: o
capítulo de 2008 deve ser escrito com a nova ortografia, sem tremas nem acentos. E quem será que vai contar o final feliz? Faz bem para a saúde. Para mim, leitura da inteligência e é saudável. Depois do sufoco, a libertação. Em 2008, nos emocionamos com o fim de uma longa jornada de luta. Reféns em poder das Farc. O vizinho Hugo Chávez negocia com a guerrilha colombiana e consegue a liberdade de Clara Rojas. O mundo se comove com o reencontro. Mãe e filho, o menino Emanuel, nascido no cativeiro. Mas ainda falta Ingrid Betancourt. Uma operação militar do governo de Álvaro Uribe põe fim ao sofrimento de 6 anos na selva. Na caça aos guerrilheiros, a Colômbia invadiu o território equatoriano. O clima fica pesado no continente. Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia. Crises externas e internas. Hugo Chávez enfrenta a oposição dentro de casa. O presidente venezuelano quer reeleição sem limites. Em 2008, ele continuou com as acusações de sempre. O terrorista número 1 deste planeta se chama George W. Bush. Na Bolívia, oposição e governo entram em conflito. O país fica dividido. Brasil e Equador também se estranham. O Equador declara a moratória e anuncia que não quer pagar o que deve ao Brasil. O novo presidente do Paraguai também quer rever a dívida que tem com o Brasil. Quantas disputas? União Sul-Americana? Na América Central, Fidel Castro finalmente renuncia e entrega o cargo para o irmão Raul. As mudanças já começaram. Fim da igualdade salarial e acordos sobre os direitos humanos. O que mais virá pela frente? Segredos de família, expressão que provocou calafrios em 2008. Histórias aterradoras aconteceram entre 4 paredes. « 2008, ano da perplexidade. O adeus prematuro de Isabela Nardoni aos 5 anos de idade foi um choque. Mas quem teria coragem de jogar uma criança do 6º andar como se fosse um boneco? Da morte de Isabela até a prisão do pai e da madrasta, foram 40 dias de tortura psicológica. Do sofá da sala, assistimos passo a passo a revelação de segredos que estavam seguros entre 4 paredes. Ficaremos marcados para sempre pela mesma pergunta sem resposta. Por quê? Diante da barbárie, tivemos que encontrar ânimo para seguir em frente. Mas foi um choque descobrir o tamanho do desamor que nos atinge. Raquel, 9 anos, desaparece na saída da escola em Curitiba. Seu corpo é encontrado depois na rodoviária, dentro de uma mala. Em Santo André, o pequeno apartamento da periferia virou o centro do mundo. Um jovem violento mantém refém a ex-namorada de 15 anos e ameaça matá-la. Contamos os minutos. As horas.
Durante uma semana, rezamos, torcendo para que o pior não acontecesse. O que pensou Eloá enquanto isso? Nunca saberemos. E quem permitiu a volta da amiga ao cativeiro? Ninguém conseguiu explicar. Ao pai de Eloá não coube despedidas. Reconhecido na TV como um matador profissional, ele escolheu continuar foragido para não ser preso. Crime e castigo. É tiro. Por sorte, não foi fatal o tiro que atingiu o rosto de Nayara durante a confusa operação policial de resgate. Alívio. Indignação. Dor. Quem deixou Eloá morrer? Paixão e loucura. Uma viagem sem volta. Na Áustria, o pai monstro trancou a filha no porão da casa durante 24 anos. Nasceram 7 filhos netos. No Brasil, meninas de 5 anos de idade agenciadas para programas por míseros R$3. De norte a sul, dezenas de criminosos foram para a cadeia por crimes de pedofilia e exploração sexual. Acorrentada e brutalmente torturada pela mãe de criação. Aconteceu na área de serviço de um apartamento de luxo em Goiânia. Achei que tinham parado. E outras vítimas apareceram para denunciar a empresária por maus tratos. A polícia descobriu que Silvia Calabrese passou a infância em orfanatos. A menina libertada deseja um destino diferente. E já escolheu o que vai ser quando crescer. Delegado, para proteger as crianças contra a violência. A seguir, diante das câmeras, a verdade. Quantos segundos precisamos para fazer história? No futebol, no tênis, na Fórmula 1, o tempo foi um adversário implacável. E aí vem para a última volta, o Felipe já está na última volta, a chuva apertou. Que espetáculo, que loucura, corrida em Interlagos. Restam 3 curvas, o Hamilton é o 6º. Cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock? Felipe Massa vence. E vamos do êxtase à decepção. Em apenas 38 segundos. Na última corrida do ano, nos últimos metros, na última ultrapassagem, Lewis Hamilton passou do 6º para o 5º lugar e levou embora o sonho brasileiro de mais um título na Fórmula 1. E como faltou pouco. Tão pouco. A velocidade do tempo decidindo a história do mais jovem campeão. E a do ídolo vencido, mas orgulhoso. Ele teve que parar. Não é que eu não queira realmente jogar mais, eu peço desculpa, mas é que realmente não consigo mais. Obrigado, galera. Nosso tenista número 1 foi vencido pela dor e mais uma vez chorou. Lágrimas também de quem luta para continuar. Mais um recomeço. E o que 2009 reservará para o nosso eterno número 9?
Maus presságios se anunciaram na Copa do Brasil. E até São Jorge caiu. Mas a torcida não abandonou o time. E o Corinthians deu adeus à segunda divisão. Eu voltei agora pra ficar. E para onde o Corinthians vai? Tudo estava igual como era antes. Igual aos últimos 2 anos. O tricolor paulista é hexacampeão. Enquanto isso, em São Januário, a queda. O sofrimento. Com o coração partido. Será mesmo a hora de parar? Não quer falar. O futuro chegou. Boa tarde, Robinho. Seja muito bem-vindo aqui ao Globo Esporte. Obrigado. É um prazer estar participando do seu programa. A Globo foi a primeira televisão a usar a tecnologia do holograma. No dia 31 de março, a entrevista de Robinho foi teletransportada da Espanha para cá. E nos nobres campos ingleses, o Tempo escreveu outra fantástica história. 4 horas e 48 minutos de jogadas sensacionais. E Rafael Nadal é o novo rei de Wimbledon. O inacreditável nas pistas. O assustador nos estádios. Brigas, bombas. E até um raio dentro de campo. O sonho carioca de conquistar a América terminou em silêncio e lágrimas. Mas o mais internacional dos times brasileiros pintou o continente de vermelho. Quem dá mesmo o cartão? Tomou o cartão das mãos do Xandia. E o que dizer de um juiz bêbado? Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day. Desta vez, dentro de casa, nosso vôlei não foi campeão. Mas o futsal deu o troco. Goleou. E a Taça do Mundo é nossa de novo. E o futebol, hein? Continua uma caixinha de surpresas. O técnico Maradona deu aula de bom comportamento. E o técnico Dunga driblou críticas pesadas. 1 ano sem marcar gols em casa. E a seleção fez logo 6 para espantar a Urucubaca. Romário foi embora em silêncio. Pendurou as chuteiras. Mas e as frases afiadas? Para a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. 22 anos de carreira, 1002 gols. E que nota ele dá para o herói do Tetra? 10? Não, na verdade eu fui 11. É, nós vamos sentir saudade, muita saudade. Tanques, granadas, tiros e muito medo. Não é uma guerra, mas é Brasil. 2.000 cruzes ao longo da avenida. 4.000 balões como lágrimas de sangue na praia. 16.000 cocos representando cabeças tombadas. Quantas mortes inocentes choramos em 2008. Rio de Janeiro, cidade sitiada? Traficantes, milícias, exército. Quem manda no morro? Qualquer semelhança com uma guerra não é só aparência. Em São Paulo, polícia contra polícia. Onde vamos parar? Para
balas e até bombas no confronto entre a PM e os policiais civis em greve. O que era apenas um protesto por aumento de salário terminou com um batalhão de feridos no hospital. Bela chique, tá ligado? No Rio, a polícia derruba a muralha do tráfico. Bandidos executam policiais. Todos atiram para matar. Foram 6 tiros por trás do carro e 11 na lateral. Por sorte, o bebê de 9 meses não foi atingido. O mais velho, que faria 4 anos no fim do mês, teve morte cerebral. Eles não perseguiram o bandido, fecharam o carro da minha família e metralharam o carro com a mulher e 2 crianças dentro. Ninguém tem direito de matar ninguém. O Estado não tem carta branca para matar ninguém. Paulo Roberto Soares é mais um cidadão, trabalhador e pai de família brasileiro que tem a vida arruinada pela ação desastrosa de agentes do Estado. Desse jeito, também perderam a vida Luiz Carlos no Rio, Rafaele no Paraná, Maria Eduarda em Pernambuco. Tem um sentimento de impotência. A gente não sabe o que fazer, não sabe a quem apelar. Em São Paulo, o tiro que pegou Fabinho dentro do carro na garagem só não foi fatal por um desvio mínimo da bala, 5 milímetros. Vivemos de comemorar a sorte de não morrer. Do lado de fora dos presídios, somos prisioneiros. Por trás das grades, o crime é perfeito. Traficantes usam telefone celular como arma. Aparelhos entram na cadeia escondidos no recheio da esfirra, no corpo de meninas, ou colados na cabeça de crianças que usam perucas como disfarce. Na Paraíba, um condomínio de luxo no pátio do presídio. 6 casas de alvenaria para a privacidade dos chefes do tráfico. Hospedagem 5 estrelas virou moda nas cadeias. Geladeira cheia, banho quente, academia de ginástica. Numa única cela, R$280 mil. Do lado de fora, advogados e contadores cuidam dos negócios. Cães de guarda já não bastam. Serão os jacarés a proteção para o crime organizado? Delegacia que estiver no meio do caminho é abatida a bomba. Autoridades assassinadas. É assim. Traficante de segurança máxima vai para a cadeia de jatinho. Maconha apreendida, viaja de helicóptero. Na Bahia, preso que tem a chave da cela pede para não ser incomodado. Em Santa Catarina, fuga em grupo pela porta da frente. E PMs cumprem pena no presídio militar sem estresse. Escândalo, impunidade. Até quando? Daniel Duque, em Ipanema. Davi, Wellington e Marcos, na favela. Periferia e Zona Sul do Rio, vítimas do mesmo impasse. De quem será a responsabilidade pelas mortes violentas? Os militares do Morro da Providência respondem por homicídio triplamente qualificado. Mas 8 dos 11 presos já estão em liberdade. Os 3 jovens que eles mandaram para os traficantes da Mineira levaram 46 tiros. Foram torturados e jogados no lixo. Até hoje, nenhum traficante preso. Às mães, restou um pedido de desculpas do presidente da República. Pobre juventude. Homicídios e acidentes de carro são os grandes responsáveis pelas mortes violentas que atingem os filhos deste solo.
Em 2008, nasceu a Lei Seca. Que seja bem-vinda. E para 2009, a esperança de boas notícias também para o desarmamento. O Brasil merece. A seguir, vitórias em Pequim. Um Brasil sem limites. Tiros, granadas, explosões, atentados. Até onde ninguém esperava, a violência marcou o território. De paraíso a inferno. Na Grécia, caos e revolta nas ruas de Atenas. A morte de um adolescente por um policial é o estopim de uma onda de protestos. E das mais violentas, como dá para perceber. Em 2008, a violência explodiu inesperadamente. Na Índia, ataques sangrentos espalharam o horror em Mumbai. Quase 200 mortos. Alerta máximo. E manifestos pela independência do Tibete contra George Bush no Iraque. Inimigos? Ele tem muitos. Este ano, os Estados Unidos retiraram a Coreia do Norte da lista dos países que apoiam o terror. Mas o Irã fez novos testes com mísseis. No Afeganistão, a milícia talibã ganha terreno e ameaça um dos herdeiros do trono britânico. O príncipe que servia em segredo no front foi logo mandado de volta para casa. Israelenses e palestinos continuaram em pé de guerra. A fronteira com a faixa de Gaza foi bloqueada. Os palestinos foram em busca de comida no Egito. Na costa africana, piratas à vista. Guerrilheiros somalis sequestram navios e pedem resgates milionários. No Quênia, um massacre. A reeleição do presidente transforma o país em campo de batalha. No leste europeu, a disputa pela província da Ossétia do Sul provoca uma guerra entre a Rússia e a Geórgia. Mudanças de governo na Rússia. No lugar de Vladimir Putin, assumiu Dmitry Medvedev. Na Itália, o novo presidente é Silvio Berlusconi. A primeira missão? Acabar com a crise do lixo no sul do país. 50 mil toneladas de detritos sem destino. A Europa não é mais a mesma. Novos tempos. A jovem cantora agora é primeira-dama da França, mas sem desprezar as tradições do velho mundo, que continuam nos encantando. Doces lembranças de gente muito querida. O Brasil perdeu um pouco de graça em 2008. Agora, se fosse a minha biografia, eu vou te contar, nem deixava publicar. A censura proibia, é proibido. Envelope fechado. Malaika, nakupenda malaika. Chorei toda noite, nos beijos de amor. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Up in a new sky, and my whole horizon has reached a new high.
Yesterday my heart sang a blue song, but today This should not be in our family. Got nothing to eat, and some of my family sleeping. Eu não sou cachorro, não. Mais uma vez tomaram meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo no colo de manchar. Em 2008, desafiamos a lógica e vencemos. Descobrimos que é possível superar obstáculos e ir além. Grandiosa China. Espetacular até nos detalhes. No balé de quem não escuta. Na dança de quem não anda. O mais incrível ainda estava por vir. Fazer um golaço sem enxergar a bola. Ter agilidade. Ser veloz. Atletas com limitações físicas. Limitações? Triunfamos em Pequim. Foi a melhor participação brasileira da história. 9º lugar no quadro geral. Cubo d'água, uma coleção de medalhas. Daniel Dias subiu no pódio em todas as provas que participou. 9. Um país inteiro nadou com André Brasil. Clodoaldo Silva, a garra em equipe. Os dribles desconcertantes. Ricardinho. A arte de lutar e vencer. Antônio Tenório, nosso tetracampeão. E o voo rasante no ninho dos pássaros. Lucas Prado, o cego mais rápido do mundo. Enfrentou dores nas pernas e ainda teve fôlego para dizer: Obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos pela certeza de que é possível vencer todos os limites. E você que nos ajudou a fazer a retrospectiva 2008. A partir de agora, no nosso site, pode conferir o resultado da pesquisa sobre as notícias que marcaram o ano. Boa noite e feliz 2009.